Vamos falar um pouco sobre dois dos mais complicados sentimentos humanos, que são justamente o sentimento de culpa e a sensibilidade. Eles são fatores essenciais e que dizem de nossa humanidade. Imaginem vocês, se não houvesse o sentimento de culpa, a gente estaria reinando num verdadeiro caos. Todas as pulsões, todos os instintos os mais destrutivos possíveis estariam aí soltos sem nenhum freio. Sobre a sensibilidade, a mesma coisa. Se a pessoa não tiver a mesma, ela não conviveria socialmente, não teria nenhuma capacidade para amar, para se relacionar, para fazer amizades, para atrair pessoas. Então esses dois sentimentos, eles são fundamentais e dizem de nossa convivência social, do nosso instinto humano. Porém, é um grande problema. Esses dois sentimentos, quando eles excedem determinada altura, se excedem determinada medida, eles passam a serem prejudiciais para a pessoa, passam a então ter um efeito contrário, um efeito nocivo. O sentimento de culpa, quando em excesso, ele embota a pessoa, ele paralisa o indivíduo. O indivíduo já não tem mais estrutura, discernimento para principalmente decisões. Então a pessoa baseada no sentimento de culpa, ela não apenas trava, mas ela passa a ser refém de um outro sentimento que seria a insegurança. Então esse é exatamente o herdeiro do sentimento de culpa exacerbado. E a sensibilidade exacerbada também traz graves prejuízos à pessoa, não só angústia, sofrimento, mas também pode trazer a paranoia, porque a pessoa não sabe mais discriminar, discernir quando determinada sensibilidade é boa e quando ela deve ser simplesmente desprezada. Não se trata de frieza, mas não levar tão a ferro e fogo determinadas situações. Então esses dois sentimentos, eles precisam do que eu chamo de uma aferição. Aliás, qualquer sentimento humano, ele precisa ser constantemente aferido, porque caso não haja essa aferição, a coisa fica indiscriminada, fica confusa e acaba sempre criando exageros e criando percalços que desviam o indivíduo daquele crescimento das suas potencialidades natural. O Freud dizia que o ser humano é aquele que trabalha, é aquele que planeja, é aquele que ama e trabalha. Pois bem, essa é uma definição de normalidade, eu diria, objetiva, de uma definição de normalidade social, novamente. Eu arriscaria dizendo que é o seguinte: na esfera do psiquismo, o indivíduo normal é aquele indivíduo que foi procurado, que sempre se sentiu um objeto de desejo, não no ponto de vista sexual, mas no ponto de vista de atrair as pessoas. Então é aquele indivíduo que foi, desde cedo, procurado por alguém, que convidaram para ser amigo, que lhe convidaram para fazer parte de um grupo. E a segunda característica dessa normalidade é não ter sido excluído, não ter sido rejeitado. Então por que eu estou usando esses dois aspectos? Porque esses dois aspectos dizem da sensibilidade e dizem também do sentimento de culpa. Porque a culpa é o medo também de ser excluído, ou quando essa exclusão trouxe um malefício para a pessoa. E a sensibilidade é exatamente isso. De novo, a pessoa com receio de adentrar numa situação que talvez ela não possa participar direito, ou seja, o medo do teste. Aí já entra a timidez, já entra o problema do bloqueio. Então o mais importante é discernir e colocar nesse breve pensamento que todo sentimento ele tem que ser aferido. Ele não pode ser vivido em forma bruta, indiscriminada. Meu nome é Antônio Carlos Alves de Araújo, eu sou psicólogo clínico há 22 anos. Estou em São Paulo, no Tatuapé, São Paulo capital. Muito obrigado.